Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui em mais um culto, em mais uma celebração ao nosso Deus. Quero te convidar a entrar na presença do Senhor com ações de graças, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de toda a nossa gratidão. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós temos nos alegrado diante da sua presença. Saúdo ao meu amado irmão, minha amada irmã, a todos os nossos amigos que têm participado conosco em nossas celebrações. A você, se porventura estiver aqui conosco pela primeira vez, quero dizer que a tua presença é uma alegria ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor, invocando para que Ele nos abençoe nesta noite. Deus, eu quero te adorar, quero te bendizer junto com os meus irmãos. Que o Senhor encontre lugar em nosso coração. Seja adorado, seja exaltado. Bendiz a nossa alma ao Senhor. E tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome. Deus, nos abençoa com a tua palavra. Visita os nossos corações com a doce presença do teu Espírito. E transforma-nos, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Fica conosco, nos abençoa e, acima de tudo, recebe a nossa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos juntos celebrar ao Senhor. Boa noite, meu irmão. Te convido nessa noite a estar louvando, a estar adorando, exaltando o nome do nosso Senhor através da sua voz. Seja onde você estiver, você que está sendo alcançado por esse vídeo, por esse culto, seja em casa, seja no seu apartamento, onde quer que você esteja. Esse é o seu local de adoração, esse é o seu momento de louvar ao Senhor. Então eu te convido a louvar com esse cântico. E ele faz uma pergunta: Senhor, se não for para te adorar, para que nasci? Nós somos feitos para o louvor da glória do nosso Senhor. Então nesse momento eu te convido a estar deixando tudo lá fora, as preocupações, as distrações. E nesse momento nós vamos separar esse tempo para adorar. Vamos adorar ao nosso Senhor, exaltá-lo com as nossas vozes, exaltá-lo com a nossa vida. E que você possa ser abençoado através das letras das canções, através dos textos lidos, das orações realizadas. Que você possa se sentir abençoado por esse culto nessa noite. Então vamos juntos, vamos como igreja, mesmo distantes um do outro, mas o espaço ele não é suficiente para limitar a nossa adoração, para limitar a nossa gratidão ao nosso Senhor. Então vamos juntos louvar e exaltar o nome do nosso Senhor. Te convido a cantar junto conosco. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Eu te louvo, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar,
para que eu nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, e eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, e eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Jeremias 10, versículo 6. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor. Louvamos o Senhor por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor, louvamos o Senhor por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Por toda eternidade, tu serás coroado com louvor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, Ele exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado, Ele
nos céus, exaltado, Rei exaltado nos céus, exaltado, Rei exaltado nos céus, exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, exaltado, Rei exaltado nos céus. Toda eternidade, das céus foram ao lugar, exaltado, sempre magnificado, grande Senhor. Filipenses 2, versículos 5 a 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a honra e glória de Deus, o Pai. Na cruz nós podemos ver e sentir o tamanho do amor do nosso Senhor, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele quer que nós sejamos redimidos, que nós tenhamos perdão dos nossos pecados. Então, logo após o nosso momento de confissão, onde nós separamos para estar orando, para estar nos confessando ao nosso Senhor, logo depois desse momento nós cantaremos 2 cânticos. Esses 2 cânticos falam sobre o amor do nosso Deus, dizendo quanto amor Ele tem por mim. E o hino seguinte, ele fala desse amor revelado na cruz por cada um de nós. E o refrão dessa música é um refrão muito bonito, que ele diz: ao olhar para a cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Então nesse momento nós vamos nos confessar, nós vamos colocar os nossos pecados diante do nosso Senhor, em sinal de confissão, em sinal de arrependimento, colocando o nosso coração diante do nosso Deus, nos rendendo aos seus pés, colocando as nossas ansiedades aos seus pés, tudo aquilo que nós somos e que nós temos, nós vamos colocar diante do nosso Senhor agora em oração de confissão. E logo depois nós cantaremos 2 cânticos que falam do amor e falam da cruz que trouxe esse perdão para nós. Então vamos nos confessar nesse momento, logo após esse momento. Esses 3 minutinhos nós estaremos louvando ao nosso Senhor.
rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Trocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, sou merecedor. Não sou merecedor, a graça me alcançou. Quanto amor ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que me deu
interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. E agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Olá, meus irmãos. Nesta noite gostaria de compartilhar com vocês o versículo do Salmo 125, versículo 1, que assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Nesse momento, essa palavra nos traz um conforto tremendo, porque sabemos que Deus está conosco e é Ele que nos sustenta, é Ele que sustenta a sua obra aqui nesse lugar, no mundo, os nossos missionários, e nós temos esta confiança em Deus. Eu queria compartilhar isso com você, porque essa semana eu estava pensando nisso. Olha, se não fosse o Senhor para nos sustentar, o que seria de nós, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, aqueles amigos, parceiros que têm contribuído conosco. Tem alguns que têm sido fiéis, e eu louvo a Deus, de longe, de perto, nós louvamos a Deus por isso. Muito obrigado, e que Deus abençoe você. Continue, vamos continuar sendo fiéis a Deus nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e também, principalmente, com as nossas vidas. Nós vamos orar agora, nesse momento, e depois faremos a nossa dedicação virtual a Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Ó Deus, lembrar da Tua palavra que diz que o Senhor cuida de nós e o Senhor está presente. Como é bom saber disto. E eu te agradeço, Senhor, por cada um que tem contribuído, tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas, dedicação das suas vidas em comunhão com o Senhor. E aqueles nossos parceiros, Senhor, que têm sido bondosos, têm lembrado do trabalho aqui em Copacabana e têm cooperado conosco. Nós te somos muito gratos pelas vidas deles. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. E receba, Senhor,
a nossa dedicação. Receba, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento nós vamos, ao som de um hino, nós vamos dedicar virtualmente os nossos dízimos, as nossas vidas ao Senhor. Muito obrigado e que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja o Senhor pelo privilégio que nós temos. Que Deus te abençoe. Também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. Ter vida nova, tu há de receber. Seguindo os passos também quer fazer por ti. É só nele crer e aceitá-lo pela fé. Ter vida nova, tu há de receber. Seguindo os passos em teu viver. Tão triste, oprimido me achava, tendo o fardo da vida levar. Mas Jesus me falou com ternura e me deu alegria sem par. O que fez por mim também quer fazer por ti. É só nele crer, pela fé, ter vida nova, tu há de receber. Seguindo os passos do Mestre em teu viver. Porque Cristo Jesus me encontrou, e por isso que eu canto louvores.
trazer a palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Meu desejo é que eu possa fazer isso com fidelidade. E eu gostaria que você estivesse em oração, para que não sejam as minhas palavras, mas que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Que a palavra de Deus fale ao teu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo 1. Capítulo 5, versículo 15 ao 21. Esse será o nosso texto base para todas as nossas mensagens deste mês. O verso 15 será o verso áureo, aquele verso que vai trazer luz ao nosso coração. Será a tônica da nossa mensagem. O tema é: vede como andais. O objetivo que temos neste mês é de trazer a você, e o Espírito de Deus também traz para mim, uma reflexão da maneira, do modo como temos vivido neste tempo. E quero iniciar fazendo algumas perguntas para você, que na verdade se constituem em uma só. Como está a sua vida? Como está o seu caminhar? Como está o seu andar? De que forma você tem andado neste mundo, neste tempo? Você tem andado com Deus? A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis que Deus criou o homem com um propósito de louvor da sua glória, para se relacionar com Ele. Deus criou isso, significa andar com Deus. Deus criou o homem para andar com Ele. Na viração do dia, lá no Jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. Andar com Deus é um propósito de Deus para nós. É um modo de vida, é uma expressão de comportamento. Quero ler com você, então, o texto base para séries de mensagens que realizaremos durante todo este mês. Diz assim a palavra de Deus: porquanto vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é o nosso texto. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes que moravam na cidade de Éfeso, na atual Turquia, que era a capital da província romana na Ásia. Efésios é uma das epístolas da prisão, pois foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava em prisão domiciliar em Roma. Isso você vai ver lá em Atos capítulo 18, versículo 28, versículo 16 ao 31. Isso ocorre por volta do ano 60, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Paulo também, assim como Efésios, ele vai escrever em sua prisão domiciliar em Roma a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essa carta, onde se encontra o nosso texto base para as nossas mensagens, o assunto principal é a Igreja de Cristo. A Igreja é o corpo vivo de Cristo, planejado por Deus antes da fundação do mundo. Ela surge na história pela redenção de Cristo e firmada pelo Espírito Santo. A carta aos Efésios, ela está estruturada em duas partes. Primeiro, são 6 capítulos. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, traz as maravilhosas bênçãos do Senhor e a imensurável riqueza da sua graça sobre a igreja. Dos capítulos 4 ao capítulo 6, a segunda parte, traz a vivência cristã como resultado da salvação em Cristo Jesus. Resumindo essa estrutura, os primeiros 3 capítulos contêm a parte doutrinária, enquanto que nos últimos 3 capítulos contém a parte
ética, as recomendações, as exortações práticas, a vida cristã. E é nessa segunda parte, né, que o apóstolo Paulo traz as suas orientações, exortações, traz o seu apelo a viver de forma sábia, prudente, a viver conforme o andar de um cristão genuíno, né? Viver andando com Deus, e ele vai até fazer distinção entre luz, entre trevas, nessa segunda parte do capítulo 5. É nesse contexto que nós vamos estar pensando aqui sobre a prática de vida cristã, que é andar com Deus. Vida cristã é andar com Deus. E eu quero te trazer essa reflexão. Como você tem andado? Verso 15 vai dizer, que é o nosso verso áureo, vede prudentemente como andais. Devemos relacionar a palavra prudentemente com o verbo ver. Não se trata de andar com prudência, mas de ver prudentemente como se anda. Claro que nós devemos andar com prudência, mas o apelo aqui, né, interpretando este versículo, esse verso 15, a tônica está em refletir, ou seja, como olhai, tenham cuidado, vejam como vocês estão andando. A tônica está colocada no verde, no sentido de prestem muita atenção na forma como vocês estão olhando. Então, a proposta para nós, queridos, a proposta que o Espírito de Deus traz ao meu coração, traz para você nesta noite, prestem atenção, olhem para a maneira como vocês estão vivendo. Façam uma reflexão, olhem para dentro de si e vejam como vocês estão andando. O objetivo nosso é refletir no nosso andar. O Espírito de Deus hoje traz um apelo para nós. Reflitam a maneira como vocês têm andado. A ênfase das nossas reflexões neste mês de julho vai falar sobre isso. Vede como andais. Em relação ao seu tempo, em relação à vontade de Deus na sua vida, em relação à plenitude do Espírito Santo em você, em relação à sua linguagem, se tem sido uma linguagem espiritual, em relação à sua gratidão a Deus, em relação à sua vida relacional. Tudo isso nós podemos encontrar dos versículos 15 ao 21, que é o texto base da nossa mensagem e de nossas mensagens durante este mês. E nós vamos falar sobre tudo isso esse mês. Mas hoje eu começo como vede como andais em relação ao seu tempo. E para isso, o primeiro versículo a ser pensado aqui entre nós é o verso 16. Vou ler o 15 e o 16 na sequência para nos ajudar no entendimento. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Há uma versão NVI que vai dizer assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A versão Nova Almeida atualizada vai dizer aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos entender essa questão de remir o tempo, né? Conceituando essas duas palavras. A ideia de remir é a ideia de comprar, de resgatar, né?
Por isso que é traduzida como aproveitar bem, algumas transliterações. Também porque tempo aqui, no grego, é kairos. Existem duas palavras gregas para tempo. Cronos, que é de cronologia, é o tempo humano, né? Constituído por dias, por horas, por minutos. E o kairos, que é a ideia do momento oportuno. Também, numa linguagem espiritual, considerado, quando é referente ao tempo de Deus, usa-se kairos, porque o tempo de Deus é sempre o tempo oportuno dentro de uma esfera humana. 2 pontos a considerarmos sobre o nosso modo de vida em relação ao tempo. Primeiro, eu queria te conduzir a entender, nesse verso 16, remir o tempo por quantos dias são maus, entender esse tempo que nós estamos vivendo. Dentro da carta, dentro do contexto da carta aos Efésios, Paulo também estava vivendo em um tempo em que ele via na igreja uma dificuldade relacionada ao tempo, no que tange a questão de aproveitar o tempo de Deus. Então ele traz essa exortação. Eram dias maus já naquela época, porque os dias maus, biblicamente falando, Jesus vai trazer vamos dizer assim, um contexto desses dias maus, que durante a história da humanidade vai se intensificando. Então, já naquela época, o apóstolo Paulo, né, dentro de um contexto de Império Romano dominando, o evangelho de Cristo sendo perseguido, os cristãos com dificuldades para testemunhar a sua fé, ele escreve preso, ele está numa prisão domiciliar, ele vivia em dias maus, trazendo para os nossos dias, e o apóstolo Paulo também vai falar, né, desses dias maus. Isso é uma teologia paulina que ele extrai do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Salmo 37, versículo 19, vai dizer assim: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Isso é uma promessa de Deus de preservação dos justos em tempos de adversidade. Essa expressão em tempos de adversidade, nesse salmo aqui, quando é traduzido, lembrando que Antigo Testamento foi escrito no hebraico, quando é traduzido o Antigo Testamento para o grego, numa versão chamada Septuaginta, esse em tempos de adversidade é a mesma expressão do grego que nós vamos encontrar para dias maus. Então, numa teologia paulina, dias maus são tempos de adversidade. Ele também, por exemplo, quando fala ao apóstolo Timóteo, ele vai dizer: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Dias maus são tempos trabalhosos, tempos de aflição, de cansaço, dias inesperados, dias de luta, dias de adversidade. Ele ainda vai continuar. Nesse tempo, haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos, amantes dos seus próprios deleites, mais amigos de si mesmo do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia de Deus. E Paulo ainda vai dizer para Timóteo: deixes, afasta-te. Queridos, então, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui em relação
a questão de como temos vivido neste tempo, é entender que tempos são esses. Tempos de adversidade. Os dias são maus. Então o apóstolo vai trazer o conselho. Remir o tempo. Ou seja, viva de forma sábia, remindo o tempo. Não viva como nécio, como insensato, como ignorante. Em tempos ruins, em tempos de adversidade, em tempos trabalhosos, como estes, amados, que temos vivido, porque nos últimos dias, né, na proximidade do fim, nós teríamos estes dias, ele vai então trazer o conselho, remindo o tempo. Remir é aproveitar, né? A ideia do resgate, ou seja, aproveitar. Por isso a tradução de aproveitar bem, aproveitar o máximo esse tempo. Então, queridos, precisamos aproveitar bem o máximo esse tempo. Quando pensamos em usar bem o nosso tempo, ou como usá-lo melhor para o Senhor, uma primeira coisa a ser pensada é: quais são as minhas prioridades em relação ao meu tempo? Queridos, como você tem usado o Kairos? Kairos é momento oportuno no grego. Espiritualmente, é tempo de Deus na sua vida. Dentro do Cronos, tempo cronológico humano, em que temos vivido dias maus, como você tem usado o tempo de Deus, ou seja, o Kairos, o tempo oportuno de Deus na sua vida? Como você tem usado? Quais são as suas prioridades? Há uma singela poesia que nos diz: só uma vida que breve passará. Só o que é feito para Cristo subsistirá. Queridos, o nosso modo de vida, o nosso modo de andar do cristão, daquele que vive para Deus, é tendo Cristo como prioridade. E eu quero te dizer que ter Cristo como prioridade não significa você estar inserido dentro de um contexto de viver para a igreja, viver para as atividades da igreja. Isso faz até parte, mas não é isso. Aproveitar o tempo de Deus para nós, priorizar o tempo de Deus para nós, é sermos mordomos e administradores de tudo aquilo que Deus nos dá como oportunidade para vivermos plenamente. Isso significa dizer que é tempo que você dedica ao seu trabalho, é tempo que você dedica a si mesmo, é tempo que você dedica à sua família, em especial, porque é o primeiro projeto de Deus para a sua vida, é a sua família. Então, quando você prioriza e dedica com sabedoria e se organiza para aproveitar o tempo que Deus te dá, em tudo aquilo que Deus te dá, a sua própria vida, o tempo para você, a sua subsistência, o tempo para o seu trabalho, o tempo para a sua família, que é projeto de Deus para você, você está priorizando aquilo que é importante para Deus. Você está andando com Deus. O filósofo William James diz: a maior utilidade da vida de alguém é ser gasta em algo que sobreviverá a ela. Porque o valor de uma vida não é calculado pela sua duração, mas sim por sua doação. Queridos, não é o tempo que nós vivemos que dá valor à nossa vida, mas é como nós estamos vivendo esse tempo, em que nós temos doado o nosso tempo, dedicado o nosso tempo.
Há um ponto importante a observarmos nisso. Por exemplo, quando Moisés estava no final da sua vida, ele faz uma oração que deveria ser a nossa oração, né? Sempre. Alguns a fazem quando completa anos de vida, mas deve ser a nossa oração diária, para cada dia que Deus nos dá, para cada minuto que Deus nos dá. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal modo que alcancemos corações sábios. Salmo 90, verso 12. O que essa expressão significa? Dias contados tem o sentido de dias aproveitados. E não contados seriam aqueles dias não aproveitados. Sabe aqueles dias que parece, né, que não tem valor porque não foi bem aproveitado? O que você tem feito do seu tempo? Você tem aproveitado de maneira sábia? Você tem buscado ao Senhor? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, né? Buscar a Deus e o seu reino, sabendo que as demais coisas te serão acrescentadas. Quero concluir. No tempo que te resta, o apóstolo Pedro vai falar isso na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 2, e eu vou ler o 2 e o versículo 7. Ele diz, no tempo que lhes resta na carne, porque Pedro ele vai falar muito disso na sua epístola, que nós somos peregrinos nesta terra, nós somos passageiros, somos estrangeiros. No tempo que lhes resta na carne, não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios em oração. Amados, no tempo que Deus tem nos dado, em tempos ruins de adversidade, Deus tem nos dado do seu tempo, do seu kairós, e isso significa oportunidade de vivermos plenamente com Ele. Ele é em nós. Nesse tempo que temos, que nos resta. E enquanto cristãos, enquanto homens e mulheres de Deus, não vivamos mais de acordo com as paixões desse mundo, mas vivamos segundo a vontade de Deus. Porque o fim está próximo. E eu não estou falando, quando a gente pensa em fim, né? Ai, o fim do mundo está próximo. Queridos, o fim pode ser hoje. Ah, pastora, não fala isso não. Não fala isso não, mas pode. A nossa vida é como um sopro. E pode ser hoje. Não o fim do mundo, mas o meu fim. Só que eu sempre digo, né? O Senhor Jesus, alfa e ômega, Ele é o meu início e Ele é o meu fim. Por isso eu não me preocupo. Mas enquanto vivermos aqui como peregrinos, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Um poeta disse, 3 coisas jamais voltarão. A palavra falada, a flecha lançada, o tempo passado. O minuto que se passou, esse eu não posso mais vivê-lo. Mas, querido, o hoje, o agora, o tempo presente, eu posso viver. E o tempo futuro, se assim Deus me der, eu posso viver segundo a vontade de Deus. O desejo é que o nosso passado também esteja com Deus, né? Mas se porventura, na caminhada, deixamos de andar com Deus, esse nós não temos mais como resgatar. Mas eu posso remir o tempo que se chama hoje. E viver agora e o tempo que me resta, fazendo a vontade de Deus. Amados irmãos, o tempo é de despertar. O tempo é de aproveitar as oportunidades. É tempo de remir o tempo, porque os dias são maus. Vede como andais em relação ao seu tempo. Essa é a pergunta
que eu gostaria, e a minha oração é que te inquiete durante toda esta semana. Vede como andais em relação ao seu tempo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Maravilhoso Rei dos Reis, Deus forte, príncipe da paz, pão da vida, Emanuel, estrela da manhã, o desejado das nações, leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, meu Senhor, a cada dia eu quero amar o que tu amas, quero fazer o que tu fazes, desejar o que tu desejas, Senhor. Quero ser segundo teu coração, quero ser igual a ti, Jesus. Maravilhoso Rei dos Reis, Deus forte, príncipe da paz, pão da vida, Emanuel, estrela da manhã, o desejado das nações, leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, meu Senhor, a cada dia eu quero amar o que tu amas, quero fazer o que tu fazes, desejar o que tu desejas, Senhor. Quero ser segundo teu coração, quero ser igual a ti, Jesus. Eu vou amar, eu vou fazer, vou desejar, eu vou ser como tu. Eu vou amar, eu vou fazer, vou desejar, eu vou ser como tu. Eu vou amar, eu vou fazer, vou desejar, eu vou ser como tu. Eu vou amar, fazer, vou desejar, eu vou ser como tu. Queridos, nós chegamos ao final do nosso culto, com alegria no nosso coração, e quero desejar a você uma semana muitíssimo abençoada. Quero te encorajar a perseverar na sua fé, sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Quero te encorajar a usar o teu tempo com sabedoria,
a glorificar a Deus na tua vida através de uma boa mordomia do teu tempo. Que em tudo, em todo tempo, na sua vida, o Senhor seja glorificado. Tenha uma semana de paz, uma semana de vitória nas lutas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Deus te abençoe.